Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais. E agora, também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30, com reprise às segundas, às 9 horas, depois do Pauta Alternativa. No programa de hoje, vamos receber o diretor de formação do Sindicep Maranhão, Manuel Cecílio. Na pauta, PEC 101 e os desafios para resguardar os direitos dos servidores da EISUCAM. Cecílio, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos aqueles que assistam o TV Alternativa. Estamos aqui para mais uma missão, né? De informações também. Cecílio, antes de falarmos sobre como estão os servidores da EISUCAM, gostaria de contextualizar a trajetória e o trabalho desempenhado por esses bravos companheiros sem qualquer equipamento de proteção. Explique para a nossa audiência como era o trabalho desse povo. Eu sou testemunha viva disso aí, Ricardo, porque eu fiz o curso em 1972 e fui como guarda de endemias, né? Então eu trabalhei 3 anos como guarda de endemias e dizer para você o seguinte, que a gente trabalhava com inseticida. O inseticida vinha a granel, a gente pesava esse inseticida lá na Jordoa, né? Sem proteção nenhuma, não tinha, né, o material de proteção, o equipamento, o EPI. A gente trabalhou de 72 a 90, nós trabalhamos sem equipamento. Isso aí foi por erro. Cecílio, qual era o objetivo desse trabalho? O que vocês de fato faziam no campo? A princípio era eliminar com a doença que estava matando, que era a malária mesmo, né? E no Maranhão todo a gente tinha muita malária, o quadro era muito grande. Então, a missão da gente, a princípio, era eliminar. Não foi possível. Então, quando os estudiosos viram que não tinham como a gente acabar com a malária, a gente foi para o controle. Aí a campanha mudou para controle da malária. Então vocês recebiam esse material e iam para o campo. De que forma era feito esse serviço? A gente chamava na época em arrumar a casa, né? Então, arrumar a casa era colocar tudo que tinha, deixar as paredes limpas para que a gente colocasse o DDT. E como era feito esse serviço? A gente tinha uma bomba UTS, que até hoje ela ainda existe, né? E a gente dava 55 libras, equivalente a 50 bombadas. E daí a gente tinha que colocar o jato, né? Numa situação que deixava isso, duas vocês bombas. usavam máscara? Não. Ou algum tipo de proteção na hora de aplicar? O único equipamento que a gente tinha era a farda, caque, manga comprida e um chapéu de alumínio. E vocês trabalhavam assim, de corpo nu? Não tinha como, né? E, para te ter uma ideia, o inseticida, a gente andava com a roupa, às vezes o deslocamento era grande, a roupa estava numa bolsa, tinha que misturar as coisas, dormida. Quantas vezes nós dormimos no depósito de inseticida? Em média, quanto tempo vocês ficavam em contato com esse veneno durante o dia? Às 8 horas. O tempo todo? Às 8 horas. A gente tinha meta, a gente tinha que trabalhar 10 casas. Cada um? 5 de manhã, 5 pela tarde. Então tinha um trabalho de arrumar a casa, que é exatamente aquilo que eu falei, né? E depois ajudar a pessoa, o dono da casa, a colocar os móveis no lugar. Então isso era todos os dias, de segunda a sexta. Cecílio, agora sim, isso, claro, deve ter dado problema na saúde de vocês. Que tipo de sequelas o uso indiscriminado desse veneno causou aos trabalhadores? Muitos. Por exemplo, a taxa de veneno que tinha no sangue de cada um da gente era horrível na época. E teve muita gente que ficava com a mão tremendo todo o tempo, né? Tem gente
teve gente que colocou sangue pelo nariz. E sem falar, Ricardo, na situação de morte mesmo, né? A pessoa tinha uma vida no máximo de 50 anos, porque não tinha como, né? A gente só tinha 2 fardas. E esse problema foi reconhecido pelo governo? Pelo governo, não. Na verdade, isso aí já aconteceu por forças de circunstâncias. Foi quando, lá em 1990, quando o sindicato chegou e comprou a briga, porque foi a partir daí que nós começamos a ter, em parte, os nossos EPIs, porque não foi da forma também que a Organização Nacional de Saúde pedia. Quer dizer que a partir da década de 90 é que vocês começaram a usar EPI? Sim. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar seu Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o diretor de formação do Sindicep Maranhão, Manuel Cecílio. Cecílio, em relação ao governo federal, que era ou ainda é o patrão, né, o que eles já fizeram a respeito dessa situação e como, né, chegou ao conhecimento dele essas reclamações? As reclamações chegaram através das doenças que foram também chegando para a gente, né? Principalmente aqueles que trabalham com inseticida. Porque a gente tinha a pessoa que estava com inseticida, aqueles que recolhiam o sangue para fazer. Então tinha toda uma cadeia. Mas quem estava lá na obra mesmo era exatamente aqueles da borrifação e vinham as sequelas, né? E como a gente já tinha um amparo do sindicato, ficou mais fácil a gente reclamar, né? Em relação a isso, o que o sindicato fez, né, para minimizar ou resolver essa situação, esse problema grave dos trabalhadores? Eu acho que a primeira coisa que foi excelente para a gente foi o reconhecimento que o governo teve que ter da situação, né? Então, a partir daí, eles começaram a nos dar os EPIs, né? E tinha uma coisa que eles diziam que o guarda era superior ao tempo. Então, antes disso, só voltar um pouquinho, porque antes disso a gente não podia adoecer, porque de 72 até 75, a gente não tinha carteira assinada, era serviço prestado. Então, não podia adoecer. Se adoecesse, perdeu o emprego. Perdi o emprego, era serviço prestado. Então, a partir daí, que a gente, em 75, o governo começou a assinar a carteira, mas não admitia que o DDT fazia mal, que o DDT contaminava, né? E isso nos trouxe muitas complicações, né? Problema de AVC, principalmente AVC. Nós temos muitos colegas nossos que tiveram, e até hoje tem sequela de AVC, sem falar aqueles que não tiveram registro na época. Agora, como foi que o governo foi obrigado a reconhecer? Vocês fizeram o quê? Exames? Como é que foi feito esse trabalho para convencimento do governo? Em 1991, 92, se não me falha a memória, o sindicato, através da sua confederação, eles obrigaram a SUCAM, na época, não era FUNASA, era a SUCAM, a fazer exame periódico. Até então, eu já tinha quase 25 anos de serviço e nunca tinha feito um exame periódico. A partir daí, o sindicato entrou com uma ação e eles foram obrigados a fazer exames periódicos. E aí começou a aparecer as situações, as doenças que estavam lá escondidas. E em relação a isso, né? O sindicato entrou com ação. Como é Antes, para que entrasse com ação, o que foi preciso ele fazer? O sindicato fez o quê?
para poder provar essa situação? O sindicato, ele fez, por sua conta, exames para mostrar. Só depois que o sindicato começou a fazer todos esses exames e mostrou realmente, foi que criou assim tipo uma jurisprudência para a gente. Agora vocês vão ter que fazer exame realmente do pessoal. E o que o governo fez a partir daí, em reconhecendo que havia contaminação? O que o governo fez? Ele deu tratamento a vocês? Pagou algum tipo de indenização? Olha, o governo, na verdade, quando ele diz que reconhece, mas não dá aposentadoria especial, não admite que o DDT era maligno para a gente, porque se ele admitisse, ele ia ter muito mais problema para o governo. Então, é aquela coisa, tudo que ele fez foi em circunstância de briga, de luta, porque ele não admitia. É lógico, ninguém quer ser eu confesso. Então, o governo nunca admitiu que o DDT fez mal, que o DDT fez isso ou aquilo. Então, até hoje, a gente não tem direito a uma aposentadoria especial por causa disso. E como está a situação hoje da maioria das pessoas? Até porque isso já faz muito tempo, né? Alguns já morreram mesmo, né? Por idade, por questão de idade. Outros em decorrência da doença. Mas como é que está esse quadro hoje? O quantitativo ainda é muito grande? Olha, como eu vou dizer, eu entrei em 72, eu tinha 18 anos. Teve gente que entrou nesse período que já tinha 35, que já tinha 40. Então, a maior parte dessa turma aí, né, e com uma imunidade muito mais baixa, para ter uma idade maior, então a maior parte deles já partiram mesmo, né? Tanto por sequela, tanto pelas circunstâncias dos trabalhos exaustivos, né, que a gente fazia itinerário aí de 2, 3 horas a pé com uma bomba, com a roupa e com inseticida. Então, era muito exaustivo e sem alimentação. A gente trabalhava assim, onde não tinha hotel, nos lugares mais longínquos. Então, assim, só para que o nosso público entenda, até hoje o problema está pendente. Continua pendente. Continua pendente. A única coisa que vocês conseguiram foi parar de executar o trabalho daquela forma, né? Sim, e também há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, também foi proibido o inseticida. Isso aí pra gente foi talvez a maior vitória, porque senão hoje já tinha muito mais gente morta. Teria mais gente. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o diretor de formação do Sindicep Maranhão, Manuel Cecílio. Manuel Cecílio, pela falta de assistência do governo, a Condicef e o Sindicato dos Servidores Públicos estão tentando, através do Congresso Nacional, aprovar uma PEC que garanta a assistência médica a todos os trabalhadores envolvidos no processo. Como está a tramitação dessa emenda constitucional? Ricardo, nós temos a PEC 101, né, que estão exatamente, ela está tramitando no governo e a gente está esperando que ela seja aprovada, que ela nos contemple nisso daí, porque como tem os planos de saúde, que a gente tinha um plano de saúde que hoje a gente não tem mais, nós não temos 10% dos nossos filiados que tem um plano de saúde. Então, essa é uma das metas dessa PEC, para que todos esses contaminados tenham um plano específico para esse tratamento. Quer dizer, nesse projeto de emenda à Constituição, ele garantiria a esses trabalhadores, né, que foram contaminados, né, durante o exercício do trabalho, tenham acesso
à saúde. Exatamente, Ricardo. Por sinal, nesse estudo, como eu falei anteriormente, que a gente tinha 2 fardas, e que principalmente as esposas que lavavam essas fardas, elas também poderiam estar contaminadas, e que ela também seja estendida à família. Isso está incluído na PEC. Está incluído na PEC. Para que os companheiros, as as companheiras sejam isso. incluídas no plano de saúde. Isso. Me diz uma coisa, por conta dessa inércia, né? Porque de qualquer forma o governo primeiro passou um período muito grande sem reconhecer e continuando a mandar vocês para o campo. Ao reconhecer, ele reconheceu que havia problema, mas não que fosse responsável pelo problema de vocês, pela solução para vocês. Por conta de tudo isso, a Condicef, o que a Condicef e os sindicatos estão fazendo? Como fazer? Se vocês foram ao governo, foram ao Congresso, e ainda assim a situação não está sendo resolvida, o que vocês estão fazendo? Graças a Deus, a nossa confederação e a nossa confederação, né, deu um passo gigantesco, Ricardo, no que diz respeito aos nossos contaminados. Tanto que hoje nós temos uma equipe, né, que está em Genebra, né, e eles levaram esse documento, né, nós somos cinco companheiros nossos que estão lá em Genebra e entregaram na OIT já esse documento, e a gente espera, porque já deu um pulo, a gente já saiu daqui direto para a OIT. Então eu creio quer dizer que hoje o Brasil já está, quer dizer, o governo brasileiro foi denunciado, é isso? É uma denúncia à Organização Internacional do Trabalho. Isso. Nós tínhamos, a nossa confederação tinha uma reunião em Genebra e eles aproveitaram e levaram, aqui nós temos 3 companheiros nossos no Brasil que faz parte da ISP, e nós aproveitamos, né, e esse documento foi entregue antes de ontem, segunda-feira, lá na OIT, e agora a gente está aguardando aqui para ver a solução. E o que é que vocês esperam que aconteça após essa denúncia, de fato? Eu acho que desde o começo da nossa luta é lutar pela coisa certa. Por exemplo, eu acho que não é justo nós que trabalhamos mais de 25 anos com DDT ficar alheio a tudo isso, doente, né? Nós temos muitos colegas que deram câncer de pele, que deram leucemia, uma série de doenças que a gente, até no nosso documento, a gente não colocou só contaminados, mas aquelas pessoas que tiveram as sequelas, se não estão contaminados, mas que tiveram grandes sequelas e que interferiu na saúde dele. E outra coisa, pelo que eu estudei um pouco a respeito, uma das dificuldades hoje é também em relação a detectar, porque se não foi feito o exame antes, fazendo agora, ainda consegue detectar? Segundo os estudiosos, não, Ricardo. Porque, como eu te falei, nós estamos com mais de 10 anos que deixamos de trabalhar com o DDT. Então ele já saiu da corrente sanguínea. Ele deixa as sequelas, sim, mas sai o Se a gente for fazer o exame de contaminado, ele vai dar negativo. Por isso que o nosso sindicato aqui do Maranhão, nós viemos pelo viés das sequelas deixadas pelo inseticida. Assim, há uma perspectiva de que isso realmente seja resolvido agora? Porque, assim, pelo menos nós temos um governo hoje, de fato, que tem uma visão mais aberta aos problemas dos trabalhadores. Isso está ajudando, de alguma forma, nessa negociação? Eu creio, Ricardo, que nós vamos dar um passo muito, muito grande. E nós acreditamos neste governo, porque ele resgatou muita coisa para a saúde, né? Algumas controvérsias sobre FUNASA, mas aquilo que a gente adquiriu até hoje foi no governo do Lula.
Então, aproveitando esse momento, que já fomos até Genebra, que já entregamos esse documento, que passamos mais de 20 anos para que ele fosse feito aqui, porque os próprios deputados e senadores não tinham interesse. Hoje já tem interesses. E isso nos alenta, isso nos dá força para lutar. É importante, para quem é mais novo, talvez não saiba, mas eu lembro, o trabalho desses companheiros era um trabalho fantástico, e a gente precisa realmente que o governo entenda isso e reconheça, porque era um trabalho espetacular. Eu lembro, eu era criança, mas via como é que acontecia, e isso precisa acabar, né? Nós precisamos realmente virar essa página e reconhecer não só a importância do trabalho, mas resguardar aqueles que o fizeram. E eu torço para que vocês continuem nessa luta e resolvam essa situação o mais rápido possível. Ricardo, a gente também agradece, né? E eu te digo uma coisa, como testemunha viva disso daí, eu sei a dificuldade que nós estamos tendo, até porque naquela época o nosso quadro era maior. As nossas manifestações, elas tinham mais visão, chamava mais atenção. Hoje nós, a maior parte dos nossos companheiros já partiram sem ver esse resultado, né? E graças a Deus, ao nosso sindicato, à nossa confederação, a gente acredita em novos horizontes. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Cecílio, agradecemos a sua participação em nosso programa. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!